Evangelho segundo escreveu João, capítulo número 1, a partir do versículo de número 43, que diz: todo mundo encontrou? Amém? Diz assim: no dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Bondoso Deus, Pai Celestial, nós somos gratos pela leitura desta palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações, e que Teu Espírito Santo esteja nos dando visão e entendimento, e que esta palavra ao Santo Senhor venha trazer ânimo aos nossos corações, às nossas vidas, em nome de Jesus, e que os Teus anjos estejam acampados, nos protegendo enquanto esta palavra é ministrada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você se senta dando glória ao Senhor, porque Ele já está aqui neste lugar. Palavra muito forte, mas muito pouco utilizada na casa do Senhor. Fala em um tempo especial, que poucos tiveram o privilégio de participar. Foi o privilégio que aqueles 12 homens tiveram de andar com Jesus na face desta terra, de vê-lo com seus próprios olhos carnais e naturais. Fala em momentos que hoje nós só conhecemos e sabemos que aconteceu porque nós lemos a palavra do Senhor e nos alegramos em saber das coisas que aqui lemos. Mas estes homens que aqui estiveram, aqui estão, e que a Bíblia faz questão de mencionar, e muitas vezes os nomes deles, tiveram dias especiais, tiveram dias em que viram Jesus fazendo milagres, tiveram dias que viram a boca de Jesus se abrir em favor de muitas vidas, e as vidas sendo transformadas por onde eles passaram. Foram homens que serviram como apoio para Jesus. E Jesus, através destes homens, nos deu um grande ensinamento. Que ensinamento, pastor? Que nós não podemos fazer nada sozinhos. Que nós não temos a capacidade nem mental, nem espiritual, nem física para suportar só as investidas do inferno, as batalhas que travamos com o inferno todos os dias, as lutas
que muitas vezes nos pegam de surpresa, também por vontade divina. E estes homens foram escolhidos por Deus a dedo. O Senhor não escolheu homens capacitados, e também contra o pensamento que muitos têm até os dias de hoje, quando nós os chamamos, quando nós damos a eles oportunidades de assumirem alguns chamados dentro da igreja. Eu até gosto de sorrir e de brincar nestes momentos, quando nós dizemos assim: ó, Deus falou comigo que você é aquele ou aquela que está escolhendo para estar assumindo uma responsabilidade aqui dentro da igreja. E os irmãos, na maioria das vezes, olham bem no profundo dos nossos olhos e dizem assim: eu não tenho capacidade de dizer. Então agora eu tive certeza de que é você mesmo que Deus quer, que Deus escolheu, que Deus quer ver, que Deus quer levantar. Deus não busca homens capacitados, Deus busca homens que deixem o seu coração ser direcionados pela vontade dele para fazer uma grande obra. Neste encontro em especial em Deus com Natanael, e só a nível de conhecimento, para que vocês possam depois ligar os pontos e saber de quem nós estamos falando, esse foi o 6º apóstolo do Senhor Jesus Cristo, levantado por ele na face da terra, conhecido por nós como Bartolomeu, tá? Aqui tratado por Natanael. Você sabe o que quer dizer filho. Nós conhecemos alguns nomes na Bíblia que dão entendimento ou de frases ou de coisas especiais que vêm da parte de Deus para as vidas, ou de família. Bartimeu, o filho de Timeu, Então Bartolomeu até vai te surpreender, não quer dizer filho de Ptolomeu, mas filho de Talmai, tá? Bartolomeu, filho de Talmai, para que fiquem só a nível de conhecimento, para que você saiba de quem nós estamos falando. Natanael. Felipe se surpreende, porque Felipe vê o Senhor ministrando no barco de Pedro, o Senhor sendo usado pelo Espírito Santo, o Senhor tendo poder já derramado pelo Espírito Santo sobre a vida dele. João Batista também fazendo a divulgação daquele homem, dizendo que ele não seria digno nem sequer de amarrar as sandálias que estavam sob os seus pés. Ele ainda disse: eu vim batizar com água, mas ele veio batizar com o Espírito Santo e com fogo. Felipe se alegra e a chama do Espírito Santo arde no seu coração. Arde no seu coração como testificação do Espírito Santo de Deus, de que aquele Jesus que estava diante dos seus olhos era realmente alguém especial, era alguém que veio para fazer uma grande obra. E Felipe se alegra em estar junto dele. Felipe se alegra em fazer parte da história. E Felipe tem aquele rompante de alegria que todos nós tivemos em algum tempo, em algum momento das nossas vidas, que foi quando ouvimos a palavra Jesus pela primeira vez, e quando ela veio de encontro à nossa realidade, e veio para nos libertar, para nos transformar, para mudar a situação, para nos tirar de um período de trevas e nos puxar com força e de repente para a luz, e ainda derramou, sem pedir nada em troca, o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quem já passou por esta oportunidade aqui? Aquele dia em que nós achamos que tudo acabou, que tudo vai ter fim, que tudo vai chegar ao seu fim, mas Jesus chega no de repente, quando alguém ou todos já acham que não há mais jeito, que não há mais solução, e a sua mão se estende, ele nos salva, ele nos restaura, ele nos renova, e nós nos alegramos, como se alegrou o endemoniado gadareno, como se alegrou o homem da mão mirrada, como se alegrou a mulher do fluxo de sangue, como se alegrou o homem que jazia 38 anos no tanque de Betesda, como se alegrou o homem que foi levado por 4 amigos e colocado aos pés de Jesus enquanto ele ministrava, se alegrou ao ponto de depois sair falando da visita, do poder, do milagre, do
encontro e do que Jesus havia feito na vida deles. Felipe estava com essa chama acesa no seu coração. Felipe estava com essa alegria. E Felipe saiu, para buscar aqueles mais próximos, aqueles que já travavam uma batalha no espiritual, porque eram discípulos de João Batista. Eram discípulos de João que travavam uma batalha terrível no deserto, pregando e falando das coisas que estavam por vir, das coisas que iam acontecer. Estavam indo contra uma doutrina hipócrita, contra uma doutrina errônea, contra uma doutrina que só queria ter vantagem, contra uma doutrina que só queria saquear o povo, tirar a lã das ovelhas para usufruto próprio. Lá João Batista se levantava para ir contra a prostituição, contra o adultério, contra as coisas que aconteciam dentro dos palácios, dentro das sinagogas, dentro do templo. Era um tempo terrível, onde o homem costumava pecar sem o mínimo de temor, e outros costumavam ter lucro mentindo, dizendo que a presença do Senhor era sobre ele, mas a presença do Senhor e nem os caminhos que ele trilhava, mas dizia ou fazia parte da vontade de Deus para as vidas deles. Um tempo de luta que o próprio Jesus teve que travar desde o seu nascimento, porque houve um censo para contar a população da terra, e durante esse censo veio uma profecia. Que profecia era essa? Que ia nascer um rei, e este rei ia libertar um povo, e este rei ia transformar e mudar toda uma história da humanidade. Havia alguém no poder que se preocupou, e ele deu uma ordem. Que ordem foi essa? Que toda criança de 0 a 2 anos de idade, ela fosse morta para evitar que essa profecia se cumprisse. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, que está aqui, sabe de quem eu estou falando, sabe de que profecia nós estamos falando, e sabe também que por mais que o homem já estivesse preparando o laço, que por mais que o homem já estivesse preparando a armadilha, que o homem estivesse cavando a cova, Deus não ia deixar que o seu filho Jesus caísse na armadilha, e já o livrou desde os primeiros dias do seu nascimento. Entrou com a proteção, entrou com um lugar específico, fez um milagre, colocou nas mãos de pessoas que se responsabilizaram por ele, colocaram ao redor deles alguém também que ia cooperar para aquela grande obra ser realizada na face da terra. Naquela terrível noite onde crianças foram sacrificadas, foram mortas por ordem de Herodes, para tentar impedir que a profecia se cumprisse, 4 crianças escaparam. 4 crianças tiveram as suas vidas transformadas. 4 crianças tiveram as suas vidas modificadas por amor de Deus na terra. Primeira delas, Jesus de Nazaré. Jesus nasceu num lugar simples. Jesus nasceu num lugar sem recursos. Jesus nasceu num lugar sem plateia. Jesus nasceu num lugar ermo. Mas Jesus, desde o dia do seu nascimento, teve sobre ele o Espírito Santo e a proteção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quando a ordem veio, quando o censo veio, quando a perseguição veio, os anjos do Senhor avisaram aos pais de Jesus. E os pais de Jesus tiveram um tempo hábil de sair para que o menino Jesus não fosse morto. Você conhece, você sabe da história. Segunda criança, João Batista. João Batista também teve a sua vida poupada, porque a sua família foi para o deserto dos beduínos, lugar distante,
lugar onde os inimigos de Deus não costumavam ir, muito menos para saber se havia criança ou para contar quantas pessoas estavam lá. Um projeto já estava se iniciando no espiritual. Jesus e João Batista, duas crianças. Terceira criança que recebeu o livramento por parte de Deus, Paulo de Tarso. Mas esse sem muita luta, porque a sua família já pertencia à alta cúpula de Roma, e sobre ele havia uma proteção de ninguém poderia tocar em os filhos, e o filho de Roma, alguém que tivesse sobre ele os direitos de Roma. Três crianças: Jesus, João Batista, Paulo de Tarso, conhecido por nós como Paulo. Amém? Glória a Deus por isso. Mas havia uma quarta criança, pastor. Que quarta criança era essa? Natanael. E como Natanael fugiu? No tempo da luta, no tempo da batalha, os soldados nas ruas, entrando de casa em casa, de casa em casa, tentando saber se havia crianças lá, e quando encontravam, transpassavam as crianças com a espada, transpassavam as crianças e matavam as crianças na frente dos pais. A mãe de Natanael recolhe ele numa noite escura, uma noite de trevas. E enquanto os soldados entravam de casa em casa, ela cobriu Natanael com as vestes que ela tinha, e ela saiu pelas ruas, entrando na mata, e elas pegam o seu filho e entra, vai para debaixo de uma figueira, e junta folhas que havia caído daquela figueira, e cobre aquela criança, esconde aquela criança, espera um período onde as tropas parassem de entrar de casa em casa, onde as tropas cansassem. Passaram as tropas por ela, mas não conseguiram identificar nem ouvir o choro da criança. Havia uma criança guardada, protegida, debaixo de uma figueira. E quando aqueles soldados saíram de perto, que houve tempo hábil, que houve como escapar, ela pegou a criança debaixo da figueira, colocou nos seus braços e correu para uma cidade distante, de nome Decápolis, na cidade do Egito, e lá ficou por 15 anos. Em um período da vida de Natanael, a mãe de Natanael chega para Natanael e diz: meu filho, em certo dia, em certa noite, em um certo lugar, houve uma perseguição na nossa cidade natal. Houve uma ordem pelo maioral naquela época para que toda criança fosse morta. Você tinha poucos anos de vida. Eu vi os soldados entrando e saindo das casas e matando crianças dos meus companheiros, dos meus familiares, mas eu peguei você e nós fomos, te levei, coloquei debaixo de uma figueira, coloquei você coberto, enrolado em folhas de figueira. Os soldados passaram por nós e nada aconteceu. Você é um que Deus tem projeto nas suas vidas, que Deus fez escapar da morte, do laço de morte, do projeto de morte. Mas Natanael, meu filho, tenha cuidado, não fale, não diga nada a ninguém. Ninguém pode saber dessa história, ninguém pode saber que isso aconteceu com você, porque eu tenho medo que algo possa acontecer a você, por ordem ainda dos inimigos de Deus, por achar que você é alguém especial, ou que algo especial pode acontecer na sua vida, por você ter escapado naquele período. Não conte para ninguém, fique de boca fechada. E o menino Natanael cresceu, o adolescente cresceu, virou homem, virou um servo do Senhor, virou alguém que obedecia à palavra de Deus. Mas ele tinha um segredo, ele tinha algo no seu coração que ele tinha desejo até de contar, mas ele tinha medo, ele não expressava, ele não dizia, até
vem alguém na sua direção, vem alguém olhando para ele, vem alguém com passos apressados para ele, e quando vê, quando enxerga, aponta a mão para ele e diz: este é um judeu de honra, este é um servo de honra, este é alguém especial diante do Senhor, e sobre ele não há acusação, sobre ele não há apontamento, sobre ele ninguém pode se levantar. E aí Natanael olha para a direita, e aí Natanael olha para a esquerda e diz: me contou quem falou, quem disse. Como é que ele sabe que eu sou alguém honesto? Como é que ele sabe que eu sou alguém que busco santidade para a minha vida? Como é que ele sabe que eu sou alguém que tem uma história diante de Deus? Jesus, sabendo o que se passava dentro do coração e do pensamento de Natanael, ainda abre o céu sobre a vida dele e diz: eu te vi. Eu te vi, Natanael. Eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira, coberto, guardado, protegido. Meu irmão, o Deus que nós servimos, nada passa oculto aos seus olhos. Ele sabe quem você é, ele sabe qual a sua necessidade, ele sabe o porquê te deu livramento, ele sabe porque você está vivo até o dia de hoje, ele sabe do porquê de tanta luta, ele sabe do porquê de tanta batalha, ele sabe do porquê de tanta peleja, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe, ele sabe porque ele vê, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele pode todas as coisas. Mas onde está a base para isso? Dicionário siríaco. Pesquise, compre, estude. Deus que nós servimos é um Deus que sabe quem nós somos e como nós estamos, inclusive qual a nossa veste diante do Senhor. Natanael, que teve os seus olhos abertos e que tinha dito: poderá vir coisas boas de Nazaré? Porque Filipe disse: era Jesus de Nazaré. E ele indaga a Filipe dizendo: poderá sair algo bom de Nazaré? Teve que com a sua própria dizer: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos Reis, tu és o leão da tribo de Judá, tu és aquele que pode todas as coisas, tu és o Deus vivo, que nada escapa ao teu olhar, tu és o Deus tão poderoso que nada fica oculto aos teus olhos, tu és um Deus amigo, tu és um Deus fiel, tu és um Deus que honra e que dá honra, tu és um Deus que nos guarda, tu és um Deus que prepara para nós um futuro, tu és um Deus que está e que anda conosco, tu és um Deus que não desampara, tu és um Deus que trilha e prepara o caminho, mas anda junto conosco. Tu és um líder especial, tu és alguém que vale a pena ter ao nosso lado, tu és alguém que eu quero andar junto, tu és alguém, oh Deus, que nos falta a palavra nesta noite no dicionário para dizer quão poderoso Ele é, mas eu quero para dizer para você, homem e mulher de Deus disperso, que vem de adorar o Senhor, olha para as unhas e perde tempo, uma palavra tão poderosa que está revelando o profundo oculto escondido neste lugar. Ele sabe, Ele faz, Ele vê, e Ele está aqui dizendo que nada escapa ao seu olhar e nem aos seus projetos. Fique de pé. Quero orar por você nesta noite.